Porque as empresas nacionais, você está exatamente onde a decisão acontece, né? Então você tem uma capacidade de influência e de implementação, de transformação muito maior. Tem gente que não quer, tem gente que prefere ficar nas posições que estão e tal, e ok, não tem problema nenhum. Mas precisa ter um equilíbrio. Se você acelera demais, você deixa a coisa para trás, né? E aí você vai perceber isso lá na frente e você vai ter, eventualmente, algum gap ali de entendimento e tal. Os lugares, eles são perfeitos. Não existe. Você vai se adaptar em um e outro não. Não existe a empresa ideal. A empresa ideal. Você pode ter a empresa do sonho, a empresa que você quer trabalhar. Mas você vai encontrar dificuldades e pode ser que não seja a empresa para você. E pode ser que seja outra, que nem é a empresa do sonho para muita gente, mas se encaixa exatamente com o seu perfil, com o que você precisa. Qual que é o grande produto das empresas de consultoria e remuneração hoje em dia, até hoje? Pesquisa. O número de empresas que nascem e tentativas de inovação e startups são muito mais frequentes em países onde a relação de trabalho com as empresas são mais simples. Né? Porque a pessoa se arrisca, ela toma mais risco. Aqui no Brasil, para você sair da sua empresa de um status muito confortável, para você empreender, é muito difícil. Então, qual que é a fortaleza das pessoas? O que engaja? O que motiva? A gente vive numa era, assim, não adianta você oferecer a mesma coisa para todo mundo do ponto de vista de desenvolvimento, de oportunidades, porque as pessoas são diferentes. Ettore Martini, seja muito bem-vindo ao Quinto Dia Útil. Valeu, obrigado. Pode abrir sua água. Cara, hoje o papo vai ser bom, hein? Porque você tem história pra contar, cara. Algumas. Algumas? Você mora onde, cara? Eu moro em São Paulo. Moro ali no bairro do Ipiranga. Eu sou de Santo André, né? Ali da região metropolitana de São Paulo. Mas eu moro em São Paulo há alguns anos. Né? E agora trabalha numa empresa... A Raizen é de Piracicaba? A origem da Raizen é em Piracicaba. É uma empresa que ela tem dois grandes sócios, né? Que é a Cosan e a Shell. Então, ela é meio que uma joint venture entre as duas companhias. Por isso que os postos Shell no Brasil tem a marca da Cosan também. Cosan. Daquele, né, eles usam aquele totem gigante lá que bota preço. Exato. Então, toda a parte de marketing, serviços, distribuição dos postos, a Raizen que faz. Entendi. Mas antes da gente falar dessas coisas, conta um pouquinho quem é o Ettore, rapaz. Você tem filhos? O que você gosta de fazer quando você não está trabalhando? Se é que acontece algum momento que você desliga o celular? Tem. Eu sou um pai de família. Né? Tenho um filho. Meu filho tem 7 anos. 7 anos? 7 anos, o Rafa. E a gente, a parceirão, eu e ele, a gente se diverte bastante junto. Você contou pra mim na viagem que tem até um buguinho, que vocês... Tem um buguinho. Ele gosta de pilotar já? De pilotar, gosta de skate, gosta de bicicleta, gosta muito de bicicleta. E gosta muito de Minecraft também, essas coisas que as crianças da idade dele gostam. Lego, adora Lego, impressionante. Assim, cara, parece que é um negócio de... Meu moleque agora ganhou um monte de Lego de aniversário, ele já joga Minecraft também. O negócio é a febre, né, cara? E o Lego não é um brinquedo fácil. Na minha época, por exemplo, não tinha Lego, porque era muito caro. Eu não conseguia ter acesso, assim, sabe? Enfim. Cara, eu tinha alguns leguinhos, assim, mas pouquíssimos, né? E, inclusive, o meu filho tem, porque minha mãe, ela gosta de guardar bem as coisas, né? Mas passou pra ele. Ele brinca até com os meus. Mas, assim, ele tem dezenas, né? De Lego. E aí a gente viaja mais também, aí quando viaja, acaba comprando e tal. Então fica mais acessível. Cara, o Lego eu acho muito legal. Aliás, a gente viajou eu assisti a palestra dos caras lá, né? Até comentei deles, né? Agora recente, nos vídeos que a gente fez também. É uma empresa que se reinventa pra caramba, cara. E eu gostei muito. A visão do CEO, uma época ele fez, foi 2016, cara. Eu tive acesso a 16 ou 17. Acho que foi 16. Que ele levou os diretores pra uma conversa e tal, e falou assim, cara, a gente concorre com quem? Os caras falaram, fábrica de quê? Mas a gente lidera e tá. Os caras falaram, não, a gente concorre com a Apple. A gente concorre com a Microsoft. E é uma concorrência difícil, né? Porque a molecada tá viciada em celular, em joguinho, em tablet. Tem que colocar uns limites, cara. Eu coloco. Eu tenho travas, assim. Eu controlo o aplicativo do meu filho pelo meu celular. E a hora que deu o tempo, eu bloqueio. Eu também tenho aqui, ó. Meu moleque começou a jogar o Minecraft com 7 anos. Antes disso, ele não podia. Ele já queria. Então, foi ano passado. Ele fez agora 8, né? Mas ano passado, ele começou a jogar. Mas aí eu tem um videogame pra ele também. Então, o Xbox tem um aplicativo aqui que eu controlo se ele pode jogar online, se não pode. Tem um monte de coisa. Você faz as travas de tempo também.
também. Mas eu não ligo do meu filho jogar Minecraft, assim, acho até legal, ele gosta de construir e criar, mas o que ele gosta mesmo é de assistir os YouTubers falando de Minecraft. Pô, é igualzinho. Cara, eu não aguento mais escutar esses caras falando. Não é? Eles fazem uma vozinha, né, cara? Um bagulho você fala, meu... Tem um que o meu moleque gosta agora, cara, que o nome do cara... Porra, eu não vou lembrar o nome do cara. Só sei que o avatar dele é todo preto, assim, o olho vermelho... Não, Atos. Chama Atos. É. Deve ser moleque, deve ele conhecer gosta, também. Ele gosta do Velhote, do Robin Hood. Tem um monte, mas eu sei. Assim, os caras devem ter o quê? 18 anos, 17, 18 anos. Assim, não tem muito mais que isso. Velho, às vezes, mais velho, né? Eu acho que é, cara. E você sabe que é doido desse jogo? Porque a gente começa aqui num bate-papo assim, parece que isso não conecta, mas é o que eu tento insistir, cara. Eu trouxe um cara pra falar de gamificação aqui. E ele começou fazendo um contexto de games, cara, que eu achei muito legal. Essa ideia de que um ganha e o outro perde é um negócio muito pós-guerra dos jogos americanos que influenciaram a gente. Só que os jogos alemães, eles vieram muito mais numa ideia construtivista do que necessariamente de vitorioso ou derrotado. Até porque eles perderam. Então a derrota marca. Então você vê um estilo de jogo como Minecraft que não tem um lance de um ganha e outro perde. Qual é o grande lance? Assiste esses caras construindo e constrói. Você contribui, replica. Você chama um amigo, replica. No fim das contas, não é engraçado? Eu olho pro Minecraft e falo, tá, mas qual que é o objetivo? Você não sai matando ninguém? Não é isso. Mas eles competem por outras coisas. Porque não tem mais um vitorioso e um perdedor, mas tem a cidade mais legal, a pessoa que tem mais visitas na cidade dele. Sim. Então, eu não sei o que é pior, viu? Porque tira um pouco da parte mais aguerrida, assim, da competitividade. E vai pra um lugar de vaidade, de expectativa e de se cobrar, né? Então, o menino faz um vídeo... O meu filho não faz, mas assim, as crianças fazem vídeos no YouTube e se não tem visualização, se não tem like, fica triste, fica depressivo. Então é uma competitividade diferente. Eu não sei o que é melhor, o que é pior, mas é... E você sabe que isso vem um pouco de um estímulo, não sei se você sente isso, cara, mas o que a gente tenta, meu moleque também, quero ter meu canal, quero fazer isso aqui. Não, você não vai ter agora, não é o momento. Por quê? Porque, cara, por mais que seja interessante, do ponto de vista nosso, de exposição competitiva, eu falo, cara, não tá na hora de você se preocupar com isso. Não tá na hora de você lutar essa batalha. Sabe, viva outras coisas, cara. Brinca, seja criança. Brinca, exatamente, cara. E, putz, é engraçado porque eu me vejo como meu pai, né? Agora, porque o Rafael, esse tempo atrás, ele chegou pra mim e falou assim, papai, quando que eu vou ter um celular? Eu falei, não tão cedo, você tem 7 anos ainda. Quando você tiver maiorzinho, você vai ter um celular, não sei que idade que vai ser ainda. Ah, mas na minha classe, né? Todo mundo tem. Aí você já tem que ensinar ele a trabalhar com a mediana. Aí você encarna, né, aquele papel do pai antigo e fala assim, você não é todo mundo. Aí eu falo assim, nossa, eu tô repetindo o que eu ouvi. Cara, isso é muito fera, né? Eu também. Eu falo pra caramba disso. Você que é da área de... Depois você conta da tua origem, se é remuneração ou não, mas eu brinco que minha mãe me ensinou a trabalhar com essa parada muito antes fazendo isso. Ó, mãe, mediana embaixo do braço. Ninguém vai pra escola segunda. Tá, você vai, porque você não é todo mundo. Então, o lance é, eu quero trabalhar quase que no desvio padrão. Que você, eu não quero que você trabalhe dentro dos quartis ali, né? É um negócio muito de... Mas e aí, continue falando então. Teu garotão, parceiro teu, o que mais que você gosta de fazer? Gosta de... Eu gosto de viajar, gosto de estar com os amigos também, gosto de... Eu tenho um sítio com a minha família no interior, então eu gosto sempre de ir pra lá. A gente é em Piedade. Piedade. Perto da gente, que Sorocaba, essa região? Perto de Biúna, pra frente de Biúna ali, Então, a gente, todo final de semana que eu posso, eu vou pra lá e a gente passa uns dias gostosos. Também, e é legal lá que também eu desconecto, né? Natureza integral ali, então não tem internet, não tem nada. Lá que tá o buguinho do Rafa. Então ele... Que dá cavalinho de pau na terra. Dá cavalinho de pau, então. tem um campinho lá pra ele dirigir. Aí colocamos uma tirolesa, arco e flecha, fizemos um monte de atividade, porque você precisa da opção também, né? Tá bom, eu vou te tirar aqui o acesso à internet, mas você vai fazer o quê? Vai ficar lá dentro de casa? Não, né? Então você tem atividade externa. Então a gente faz bastante coisa. E eu gosto de estar com a minha família também, gosto de curtir. Pratica esporte, cara? Cara, eu pratiquei bastante esporte. Eu lutei Muay Thai bastante tempo, fazia bastante esporte antes da pandemia. A pandemia parou e eu parei junto com ela. Aí eu perdi o foco um pouquinho.
Mas agora eu tenho voltado, assim. Tô voltando Mas a fazer. você gosta desse mundo das lutas? Gosto. Cara? É? Gosto. Você gosta de MMA? Assistir MMA? Essas paradas ou não? Gosto. Gosta? Gosto. Eu também, pratiquei jiu-jitsu também bastante tempo e tal. Pô, então você é um cara versado, você é um cara múltiplo. Eu gosto. Não sei fazer nada bem, assim, não. Mas me viro, gosto. Cara, eu tava vendo um podcast essa semana. Eu não passar no canal, não me lembro agora o cara. Ele é um professor de boxe pra defesa pessoal, assim. E ele começa a dizer isso. Porque assim, o dia a dia eu gosto das artes. Eu tava dizendo ontem pro professor do meu filho, falando assim, por que você trouxe ele pra fazer jiu-jitsu? Eu falei assim, cara, eu acho que ensina o cara a ser submisso, a se comportar com um grupo. Ele dá uma inteligência corporal pro cara, uma noção de distância. Uma coisa muito, muito legal, assim, né? Que eu acho que é essencial. Porque a vida tem muito disso. Você não sabe o que vai apresentar logo na frente. Você é pacífico, etc. Mas um dia alguém quer te atacar, quer fazer algo, você tem noção de como se defender, né, cara? Mas essa é uma preocupação que eu tenho também, até com a criação, assim, né? Voltando a falar das crianças, né? Porque, sei lá, o meu filho, ele é de paz. Ele não gosta de brigar, ele não gosta de luta, ele não gosta de nada, né? Mas é importante você colocar disciplina, trazer alguns elementos, né? Trazer, então, assim, olha, você também precisa saber se defender bem, né? Como é que você vai se reagir em algumas situações. Não estou falando para você ir lá e bater na outra criança. Mas você precisa saber se postar. Eu tenho um acordo com ele, né? Ele tem que fazer 2 esportes. E um eu escolho e o outro ele escolhe. Qual que é o que ele escolheu? Skate. O skate que você falou. E o que você escolheu pra ele? Natação. Natação, bom pra então crescer. Então ele nada e pratica skate. Essas são as regras, né? Aí se ele quiser trocar o skate, ele pode. Não tem problema. É o que ele escolhe, se vira aí. Mas natação não abre mão, não. Natação, por enquanto, não. Acho que é importante pra essa fase, né? Eu não fui muito estimulado a fazer esporte quando eu era criança. Eu não tinha muito... Eu tinha até possibilidades, mas não tinha... Não era muito exigido, né? Então, dele eu exijo até para ele crescer mais saudável, né? Você acha que você não... Por não ter sido estimulado, você caminhou para algum outro? Você gosta de comer bastante? Eu adoro comer, cara. Comer é muito bom. É muito bom. Comer é muito bom, cara. Eu gosto de comer. Você se perde ali no... O negócio... Pra mim, cara, assim... Meu negócio é me socializar. E a comida, ela é um habilitador da socialização. Então, eu adoro churrasco. Eu adoro fazer o churrasco. Eu gosto de cozinhar também, assim, não sou um expert, mas sei fazer algumas coisinhas. E eu gosto do ambiente que isso proporciona. Então, não tem ambiente mais democrático que um churrasco. Churrasco, você tá ali. É muito maneiro, né, cara? Eu adoro, cara, eu adoro. Pô, cara, eu também curto pra caramba. Mas a alimentação diferente, até meus 17, 18, eu fui muito seletivo com a comida. Então, eu nunca apreciei. A comida nunca foi algo que eu falei assim, porra, cara, eu curto, tá ligado? Aí depois dos 18 começo a trabalhar assim, comecei na operação de uma empresa, então exigia muito fisicamente. Eu falava, cara, se eu não comer agora, eu tô enrolado. E daí comecei a comer. E aí mudou um pouco, porque hoje eu aprendi, me predispus a experimentar muita comida diferente. E isso foi um negócio, foi uma mudança de chave pra mim, cara. E é legal também você se provar, se experimentar, né? Você vai, não gosto de comer comida japonesa. Pô, vai lá, tenta. Pô, tentar, cara. Hoje em dia eu preciso ir pelo menos uma vez por mês no japonês. Eu gosto porque toda vez que eu tô gravando aqui, como a gente agora é 100% casa, mas toda vez que eu vou em Piratuba, eu vou num rodízio que tem, num bifezinho que tem de comida japonesa aqui, porque, pô, minha esposa não come. Ninguém em casa come, só eu. Então, os momentos que eu tenho é dia de semana, quando eu venho em Piratuba, eu falo, pô, aproveita lá, né, cara? Legal. Pô, cara, como é que foi? Eu vejo que hoje você dá muita condição pro teu filho, e a gente tava falando antes dessa conversa, eu queria até entrar um pouco nesse assunto, porque eu acho que é legal, assim. Eu quero falar com o diretor de RH da Raizen, mas num aspecto amplo, assim, né? Você teve oportunidades também, quando criança, de desfrutar de muita coisa. Como é que foi teu crescimento até chegar a uma idade que você começa a trabalhar, que eu não sei exatamente qual é? Você foi um cara privilegiado, não? Conta um pouquinho. A minha vida pessoal, ela teve altos e baixos, assim, teve momentos... Eu acho que não foge muito da vida também de muitas pessoas, né? Eu tive uma infância muito bacana, assim, meu pai tinha uma empresa, a minha mãe trabalhava com ele, eu tenho 2 irmãos, um mais velho e uma mais nova. E a gente teve uma vida bacana, assim, até certo ponto da nossa infância. Então, estudei em bons colégios, né? Quando eu completei 15 anos, o meu pai, ele faleceu. Ele teve um mal súbito e faleceu. E a gente era muito ancorado ali na estrutura dele, né? Ele era o cara que...
dava as cartas, né? Ele era o dono da empresa, mas ele também era o comercial, ele também era o técnico, então... E quando ele faleceu, a gente meio que perdeu a referência, né? Então a gente entrou muito rapidamente numa crise financeira. O meu irmão já na faculdade, meu irmão fazia odontologia. O meu pai sempre foi do segmento ali também da odontologia, prótese e tal. A empresa era disso? Era de prótese. De prótese dentária. E meu pai era uma referência na época, ele era um cara conhecido, assim, até hoje. Né? Já tem 30 anos que ele morreu, quase ainda conhecido. Cito o nome. E aí que aconteceu, assim, eu queria continuar estudando num colégio bom, né? Mas a gente não tinha mais condições de pagar o colégio. Então eu acabei mudando para a noite, fui estudar à noite, né? No primeiro, segundo colegial. E a minha mãe, através dos amigos do meu pai, de uma indicação do meu tio, ela me arrumou um trabalho, né? Então foi minha primeira experiência no mundo corporativo. 15 anos? Eu tinha 16. Aí tinha passado um ano mais ou menos. E aí eu me lembro exatamente do dia que eu entrei numa empresa a primeira vez. E foi marcante para mim. Foi um negócio... Porque assim, eu não sabia muito bem o que eu ia fazer. Qual era o meu plano. Eu queria fazer história, depois eu mudei para economia. Eu tinha um monte de coisa na minha cabeça, mas eu não tinha certeza ainda do que eu queria. Quando eu entrei numa empresa, eu me senti muito bem. Né? Então, foi numa empresa de engenharia que ela não existe mais, mas era uma empresa que tinha aí seus 5, 6 mil funcionários. Chamava Chain. E aí eu entrei nesse escritório, olhei aquele prédio espetacular, um prédio lindo, que fica perto da Paulista. Falei, cara, eu quero isso aqui. Assim, foi muito louco. Mas eu comecei a trabalhar de office boy, né? Então, assim, hoje quando eu olho pro lado, né? Quando eu vejo os executivos da minha idade, eu tô com 40 anos, eu vejo assim, muitos deles começaram como trainees ou como estagiários, né? Eu comecei como estagiário, eu comecei como office boy. Office boy, ia pra rua, fazer serviço na rua, né? Andava ali no centro, andava as estações de metrô para ganhar o vale, né? O vale do metrô e complementar a renda, né? Então, a minha vida surgiu assim. Só que foi um negócio muito, muito interessante, porque eu conheci pessoas que não tinha tido a oportunidade de conhecer até então. Né? Então, eu tive o meu primeiro chefe, eu me lembro bem dele. Inclusive, eu falo com ele eventualmente ainda. Ele era um cara patriarcal, assim. Ele mandava nos office boys como pai. Né? E ele defendia, ele dava bronca, ele orientava, você tinha que estudar, você tinha que performar. E ele reconhecia os talentos dentro do grupo de office boys. Então, assim, ele era um gestor, um formador, cara. Como se fosse um técnico de base de um time. Um formador. Eu vou te dizer, assim, do time que trabalhou com ele, tem pessoas muito bem-sucedidas. Muito bem-sucedidas. Tem diretores de TI da Nestlé, que está morando na Europa. Como é o nome dele? Ele chama Bias. Bias? Abias. Que maneira essas pessoas que cruzam nosso caminho transformam, hein, cara? E ele é um cara engraçado. Ele fez um grupo de WhatsApp com os ex-office boys. Eu tenho uns 40, assim. E assim, a galera tá bem, sabe? Então, ele é um cara que foi um cara muito presente, assim, né? Ele ajudava, ele instruía. E eu me lembro que eu tinha um perfil um pouco diferente dos outros office boys, porque eu vinha de uma formação escolar mais forte, né? Até de idiomas, né? Já me virava melhor, tal, do que os demais. E ele percebeu isso muito rápido. Né? E as oportunidades internas que tinham naquela empresa, ele meio que chegava para mim e falava, tem uma oportunidade aqui, mas essa aqui eu não vou mandar você, eu vou mandar o fulano, que o outro garoto, porque não é a oportunidade para você ainda. A sua vai aparecer. Legal, cara. E ele que me indicou no RH. Então, a culpa toda é do Abias. A Bia Simeão. Simeão. Cara, assim, eu acho que sim, porque ele conseguiu enxergar alguma coisa ali e falou, esse menino vai estar bem trabalhando na área de recursos humanos. Eu acho que eu me comunicava muito bem, então eu tinha uma circulação dentro do escritório, que era uma circulação muito, muito bacana, e aí ele olhou e falou, acho que vai dar jogo aí. E aí uma vez surgiu uma chance, uma oportunidade, eu fui para a área de recursos humanos e, cara, nunca mais saí. Então eu já estou na área de recursos humanos há mais de 20 anos, 20 e tantos anos. Cara, que doido. E hoje você é um executivo dentro dessa área. Como foi tua caminhada? Você passou por todos os subsistemas? Conta um pouco disso, cara. Eu sempre fui um cara que gostei bastante de dado, de número, né? De informação, de análise. Então,
eu entrei em recursos humanos na área de treinamento, né, e desenvolvimento, mas eu fiquei meses nessa área, muito rápido. E no momento seguinte surgiu uma oportunidade para trabalhar na área de remuneração. E assim, era uma remuneração de uma construtora, né? Era um grupo, na verdade, tinha banco, construtora, tinha uma série de coisas. E aí eu falei, olha, eu gostaria de me experimentar, porque eu já gostava de brincar no Excel, de fazer O que você estava estudando, aliás, nessa época? Você já tinha entrado na faculdade? Eu já tinha entrado, eu fiz primeiro economia, depois eu larguei e fui fazer administração. Mas eu entrei na faculdade mais ou menos no mesmo momento que eu fui para os recursos humanos. Foi meio que economia, junto, assim. Você diz assim, né? Tá. Economia. E aí eu gostava muito de dado, análise, mexer no Excel, planilha, mexer na HP12C. Acho que faz anos que eu não vejo uma HP12C. E aí eu comecei a me experimentar e eu gostei muito dessa área. E aí eu fui me especializando, e estudando, e aprendendo, e, enfim, e avançando na minha carreira. E eu fiquei 7 anos nessa empresa, nessa primeira empresa, nessa construtora. E chegou um momento que eu precisava me movimentar, assim. Quando eu cheguei ali com meus 22, 23 anos, eu estava acabando a faculdade. Eu falei, agora eu preciso dar o próximo passo, assim. Eu preciso conhecer uma outra companhia, né? E aí foi quando eu comecei a fazer os movimentos de carreira. Fiz alguns movimentos rápidos, outros acertados, outros nem tantos. Mas acho que todos eles de muito valor, né? E prioritariamente nas áreas técnicas, né? Nas áreas especialistas. Então, eu trabalhei na área de remuneração por bastante tempo. Aí eu tive uma oportunidade depois... Um dos movimentos que eu fiz foi para uma primeira multinacional americana, né? Que foi uma empresa de bens de consumo, de higiene. Não sei se a gente pode falar o nome das empresas Pode aqui. falar, fica à vontade. Eu trabalhei na Kimberly-Clark, né? Por quase 5 anos. E na Kimberly-Clark eu tive a oportunidade de ser business partner também, de RH. Fui gerente de RH para fábrica. Então, fui transferido para uma unidade de Mogi. Mogi? Mogi, de papel higiênico. Fazia papel lá. E aí, eu fiquei um tempo nessa posição, mas eu sempre tinha o plano de voltar para a área de remuneração, que é a área que eu me sentia mais realizado, né? Na Kimberly-Clark isso não ia acontecer, já tinha uma pessoa super talentosa na posição, que ia ficar mais um tempo lá. E eu acabei optando por sair, né? E eu fui para a PepsiCo. A PepsiCo também é uma empresa de bens de consumo americano, mas na área de alimentos. Que é onde eu fiquei por quase 8 anos. Né, e aí você volta para a remuneração. Volto para a remuneração. Primeiro era nesse movimento. Na Kimberly-Clark eu já tinha virado gerente, né? Eu era muito jovem, eu tinha 29, 28 anos. E aí quando eu fui para a PepsiCo, aí na casa dos 30, já como gerente também, trabalhando na área de remuneração para a força de vendas. Então, uma posição de remuneração era vendas, core process de RH e, não lembro mais agora, G&A, né, essas áreas administrativas. Então, eu era gerente de remuneração para algumas áreas. E eu fiquei 1 ano e pouquinho nessa posição, 1 ano e meio, e eu fui convidado para ser gerente de remuneração regional nesse período. E aí eu fui movimentado para a região, para a América Latina, atendendo todos os países ali do continente, exceto o México, da América Central para baixo, exceto o México e o Brasil, que tinham suas próprias estruturas. Então, eu também era como um pouco mais especialista, já como gerente sênior nesse movimento. Fiquei mais aí 1 ano e meio, 2 anos nessa posição. E a posição de diretor de remuneração da PepsiCo do Brasil, a pessoa que ocupava se movimentou e eu fui convidado para assumir essa posição. Quantos anos você tinha nessa? Eu tinha 32, 31. Que legal, cara. 32. Foi rápido isso? Foi rápido. Foi mais rápido do que deveria ser. Foi mais rápido do que deveria ser. Assim, hoje em dia, eu consigo fazer uma reflexão muito, muito fria. Assim. O que você acha que você perdeu nessa por ter sido tão rápido? O que você ganhou? Vamos lá, assim. Primeiro que a gente tem que lidar bastante com as nossas ambições, né? Então, eu sempre fui um cara que eu sempre tive muita vontade de assumir posições novas, de crescer, de ter reconhecimento. Isso estava muito presente na minha carreira. Mas quando eu assumi essa posição, eu não estava pronto para essa posição. Assim, eu não estava pronto, não do ponto de vista técnico. Acho que do ponto de vista técnico eu conseguia lidar muito bem.
mas da pressão que você passa a sofrer, organizacional. Não é uma pressão fora do trivial das companhias, né? É a grande realidade. A pressão que a cadeira tem, Exato. Você lida muito melhor hoje. Exato. Você vai ser pressionado por resultado, por orçamento, por custo, por entregas estratégicas. Enfim, você tem uma diversidade de coisas que passam a fazer parte da sua agenda. E, além disso, ela é uma posição que você deixa de ter um drive técnico e passa a ter um drive relacional, político, de influência, né? E isso tudo aconteceu muito rápido. Então, eu também tive meus momentos ali das reflexões e falar, nossa, cara, putz, será, né, que eu vou dar conta de tudo isso, né? Será que vai dar certo? Mas foi assim, foi uma carreira muito bacana lá. Então, fiquei mais 4 anos nessa posição como líder da área para o Brasil. Assumindo outros desafios também, já passando a ter outros níveis de reporte. Então, eu já me reportei para tantas nacionalidades diferentes que eu nem sei mais de contar. Você fala o quê? Inglês? Inglês e espanhol. Inglês e espanhol. Mas eu já tive chefe mexicano, argentino, peruano, francês, americano. Eu vou lembrar mais nacionalidades por aí ao longo do tempo. Eu tive chefe de todos os países que você pode imaginar. Enfim, e aí eu realmente achei que... Eu cumpri um ciclo legal nessa posição, foram 4 anos e pouco. E aí depois eu me movimentei para uma posição de diretor de remuneração na América Latina. Ainda lá? Ainda lá. Tá. Foi onde eu fiquei até 2020. Eu saí no meio da pandemia e assumi outras posições, né? Aí, quer dizer, fiquei um tempo parado. Também precisava refletir um pouco. A pandemia foi muito estressante também. E depois eu aceitei algumas oportunidades até vir para na Raizen. Então, eu fiz alguns movimentos muito rápidos, né? Eu acabei trabalhando pouco tempo numa empresa de distribuição de energia, que é a CPFL, mas eu fiquei pouquíssimos meses lá. Mas também foi uma experiência interessante, uma empresa chinesa. Eu não tinha trabalhado nessa noção de... Tudo dentro da pandemia. Tudo dentro da pandemia. E você acha que isso contribuiu, às vezes, para não ter sido uma experiência com mais tempo? Eu acho que não. Eu acho que não foi. Na verdade, a CPFL foi uma passagem muito curta, mas eu acho que a empresa não tinha muito a ver comigo também. Assim, não era uma empresa bacana também, assim, com muitos desafios legais. É um gigante, uma empresa gigantesca. A gente não é um branding muito conhecido, né? Ela não é uma empresa que tem uma marca empregadora ainda tão forte. Dentro dos engenheiros ali do mercado, ela é super forte. Mas ela não tinha muito a ver com o meu estilo pessoal também. Aí eu aceitei uma outra oportunidade, né? E fui trabalhar com esse chefe meu, que é um cara que eu adoro. Chama João Senise, no Carrefour. João Senise. Eu acho que eu já conversei com ele, cara. Ele é um cara muito conhecido em recursos humanos. E ele é um cara, assim, além de ser um cara brilhante, ele é um ser humano incrível, assim. Eu tive a sorte na minha carreira, Emerson, de conhecer pessoas especiais, assim, sabe? Que realmente me ajudaram a me formar não só como profissional, mas também como ser humano, assim, né? Do ponto de vista de caráter, de comportamento, de valores. É claro que muito disso vem da minha formação familiar, mas no mundo corporativo você pode tomar bons ou maus exemplos. Né? Tem de sobra, né? Dos dois. Tem de tudo. Né? E eu tive a sorte de trabalhar com pessoas com valores muito, muito bacanas. Né? E aí eu trabalhei com ele 1 ano. Foi só 1 ano, mas foi um ano muito bacana, porque a gente fez bastante coisa juntos. Mas a empresa estava se organizando com a compra do Big. E eu também acho que varejo não foi muito a minha praia. E aí eu recebi um convite da Raizen. Na verdade, eu recebi 2 convites da Raizen. Um convite foi no meio do ano, mais ou menos. Eu falei que não, porque eu tinha acabado de me movimentar. E depois, mais pro final do ano, eu falei, poxa, eu abri mão do convite da Raizen, que é uma empresa que eu admiro demais, assim, né? Eu falei, vou ver como é que tá essa posição aí. E eu dei uma ligada pra vice-presidente de RH lá.
Falei, e aí, como é que tá? Ela falou, olha, ainda tem chance, você quer voltar pro game? Eu falei, quero. E aí eu voltei pro processo e fui convidado para trabalhar lá e aceitei. Vai fazer um ano que eu tô na Raízen. E é uma empresa incrível, assim. Realmente... Nacional. Uma empresa nacional com poder impressionante, assim, um poder de transformação, com um propósito muito bacana, né? Que é de transformar o futuro da energia. Então, uma empresa que olha lá para frente, né? Que tem uma liderança muito inspiradora, que faz parte de ela faz parte de um grupo, vamos dizer assim, que é muito consolidado. Então, assim, eu tô realmente muito feliz. Muito feliz hoje. Não tenho só área de remuneração, tenho outras áreas abaixo de mim. Já vinha com outras áreas abaixo de mim, né? Depois até na PepsiCo. Mas hoje eu tenho todas as áreas técnicas mais hard, assim, vamos dizer, de RH. Se é que a gente pode falar isso. Mas eu tenho tanto a área de remuneração e benefícios. Dentro de remuneração e benefícios eu tenho planejamento orçamentário, tenho a parte de performance também, tenho bem-estar, né? Dentro dessa área. Tenho uma outra estrutura que é de relações sindicais e relações trabalhistas. Tenho uma outra estrutura que é de saúde e higiene e uma outra que é de previdência privada. Então, tenho esses 4 grandes blocos abaixo de mim, com uma equipe muito competente. E eu também tive a felicidade de receber uma equipe muito boa. E é uma parceria muito legal. Tati, tá lá ainda? Tati Gabarron. Tati, aliás, cadê, Um abraço pra você, foi muito bom te conhecer. Figuraça! Ela é ótima. Inclusive, ela tá me cobrindo num evento externo hoje. E ela, além de ser uma profissional muito, muito competente, ela é uma pessoa muito divertida. Muito, cara. Então a gente tem altos papos, assim. Legal. Pô, a gente deu muita risada na viagem, né, cara? Foi muito bom. Foi muito boa. Muito bom. Cara, agora deixa eu fazer uma pergunta pra você nesse ponto. Então, da tua trajetória, eu tenho várias, assim. Eu primeiro... Deixa eu ver, começar por qual. Eu quero perguntar primeiro, das multinacionais ou de uma empresa nacional, o que você vê de vantagens numa nacional ou desvantagens, assim? Conta um pouquinho. Você tá feliz? Isso é algo que você leva em consideração? Não muda nada? Muda muito. Muda muito. As empresas multinacionais que estão no Brasil, não são empresas historicamente mais consolidadas, né? Então, você já tem um pouco mais de governança, prática, né? Políticas, né? O que, por um lado, traz algo muito bacana, né? Que é do ponto de vista de governança mesmo, né? Do que você tem para realizar e para fazer. Você tem uma estrutura mais madura, vamos dizer assim. Por outro lado, as multinacionais, elas te tiram um pouco a autonomia de criar, de construir. Não vou generalizar, tá, Emerson? Mas assim, as empresas multinacionais, elas passam com uma relação matricial onde a necessidade de alinhamento com a matriz ela é muito maior. Então, você tem liberdade também de criar, de construir, mas você tem ali até a página X, né? Então, tem empresas multinacionais que têm isso muito mais definido. Tem outras que te dão um pouco mais de liberdade para você fazer. As empresas nacionais, você está exatamente onde a decisão acontece, né? Então, você tem uma capacidade de influência e de implementação e de transformação muito maior. Né? Então, hoje, por exemplo, quando eu olho o que me engaja hoje, né, o que me motiva, é isso. É ter a autonomia e a capacidade de poder... construir, implementar e trazer soluções, trazer ideias de uma forma mais livre. Né? Eu venho encontrando isso dentro da empresa que eu estou. Eu também encontrei isso por muito tempo nas empresas multinacionais, mas com o passar do tempo, as necessidades de alinhamento elas ampliaram muito. Então, por exemplo, na própria PepsiCo, eu tinha um reporte para o vice-presidente do Brasil e eu tinha um dotted line para o vice-presidente do corporativo. Né? Mundo. Então, América Latina, depois uma outra posição. Mas a necessidade de alinhamento, de você dar status, de você fazer... Ela era muito maior. Então, você gasta muito mais tempo com isso do que construindo, né? Do que criando de fato. As empresas multinacionais, eu proponho agenda. Né? Hoje...
Hoje eu levo as alternativas. Nas nacionais. Nas nacionais. Isso. Eles falam multinacionais. Não, nas nacionais. Nas nacionais você leva. Você é o gerador da demanda. Né? Então você pode propor agendas, você pode propor... Na multinacional você também pode fazer isso. Não estou dizendo que não, tá? Eu não conheço todas as empresas multinacionais do Brasil, eu conheço algumas. Mas a empresa nacional ela te dá um pouco mais de liberdade de você sugerir, criar e ser mais inovador muitas vezes, trazer inovações, ser vanguardista em algumas coisas, que as empresas multinacionais você pode fazer com mais desgaste, vamos dizer assim, com mais necessidade de alinhamento. Agora, não existe empresa melhor ou pior, né, desse ponto de vista. Eu acho que é tudo uma questão de o que te engaja. Afinidade com o teu propósito. Né? Exato. Assim, se você é um profissional que tem uma necessidade de estar em fóruns de exposição internacional, de ter contato com uma atriz, tá? Isso é uma coisa que te motiva, numa empresa nacional você vai se sentir 100% realizado. Né? Se você tem essa necessidade, como é a que eu gosto, né? De estar mais na frente, de desenvolver, de implementar, de ter mais autonomia, as empresas nacionais te proporcionam isso de uma outra forma. Então, não tem melhor ou pior, depende muito do seu... Do que você tem como alvo, assim, né? Que eu acho que é um pouco do ponto que você começa a olhar para as suas experiências anteriores e você disse bem assim, pô, é legal, a empresa... mas não batia comigo. Isso é fundamental se encontrar, porque às vezes tem gente que sofre pra caramba e não consegue abrir mão e puta, complica até a vida pessoal depois do cara. E uma relação profissional, ela é um contrato mútuo, né? Então, a empresa precisa gostar de você e você precisa gostar da empresa, né? Você precisa dessas duas forças da mesma intensidade. Então, se você entrar num lugar que não é o lugar onde você se vê, cara, vamos lá. De repente tem muita opção. Tem outra opção que vai te trazer mais felicidade, mais realização. Então, se você tem a oportunidade de fazer essas escolhas, por que não? Cara, eu vou até continuar nessa linha, porque hoje eu vejo que essas mudanças, eu olho para o currículo assim, de muita gente e eu vejo que essas mudanças acontecem. E no cenário atual, que eu vejo uma escassez de mão de obra, principalmente dentro de remuneração, você vê uns pulos assim muito rápidos. Você tem um cara que é júnior, que ele já pula para pleno, daqui a pouco ele já vira sênior. De fato, ele não carrega, às vezes, um conhecimento técnico muito apurado, mas esses saltos ajudam. Como é que você enxerga isso? Porque eu vi que na tua caminhada, pelo menos isso teve algumas contribuições. Não que você se tornou diretor dentro da PepsiCo e foi o caminho de 8 anos que você fez ali. Então não foi mudando de empresa que você conseguiu essa posição. Não. Mas você acredita que isso é vantajoso para essa mudança de posição? E você vê algum ponto negativo do ponto das pessoas chegarem lá, mas não estarem prontas? Você sentar numa cadeira e não estar pronto, eu não vejo como um problema. Depois você me diz, porque eu não acho que foi um problema. Você estar exposto a uma situação dessa jovem te criou, deu casca e te criou. Sim. Você aguentou, hein? Como é que você enxerga esse movimento todo? Acho que tem alguns aspectos, né? Quando você faz movimentos muito rápidos de carreira, então você é analista júnior, pleno, sênior, vai mudando muito rápido, você deixa para trás algumas coisas que talvez vão ser importantes lá na frente. Então, por exemplo, é muito comum hoje em dia você encontrar profissionais, até sêniores ali, especialistas, gerentes e tal, que te trazem soluções, né? Onde você olha e fala, puxa, peraí, tem alguma coisa de errado aqui. Então, faltou um olhar crítico, faltou uma crítica, faltou uma discussão do número, faltou um entendimento do dado. E isso se ocorre muito em profissionais que aceleraram demais, né? Então, tiveram pouca hora ali de planilha, de dados, né? De análise e tal. Principalmente na área que eu atuo, né? Por outro lado, os profissionais que são mais valorizados e enxergados são aqueles que são mais agressivos, muitas vezes, na organização. Que vão para cima, que querem fazer, que têm ambição. Então, acho que a gente precisa trazer um balanço, né, entre a evolução de carreira e a necessidade de ser promovido o tempo todo. Acho que é importante, as pessoas têm que querer ser promovidas,
Tem gente que não quer, tem gente que prefere ficar nas posições que estão e tal, e ok, não tem problema nenhum. Mas precisa ter um equilíbrio. Se você acelera demais, você deixa a coisa para trás. Né? E aí você vai perceber isso lá na frente e você vai ter, eventualmente, algum gap ali de entendimento e tal. Então, eu acho que as carreiras mais jovens, assim, elas estão gerando um pouco dessa preocupação. Né? Agora, eu tive na minha carreira movimentos que foram mais rápidos e tive movimentos que foram mais longos. Né? Não dá para dizer o que foi melhor, o que foi pior. Assim, até agora tá dando certo, as coisas estão funcionando. eu acho que, por um lado, eu vejo o que você está querendo dizer. Às vezes tem alguns ciclos que nos dão casca, assim, né? De você trabalhar em cima de um projeto, trabalhar em cima de um convencimento, entender que às vezes aquele não pode ser o momento que você conecta com outros pontos, você começa a conseguir olhar de uma forma mais ampla o negócio, né? E às vezes quem dá esse salto, ele não consegue ter essa visão, então ele vem para ser preparado, né? Então... isso aí. E às vezes se frustra também, né? Porque fala, por que não deu certo? Porque eu não sou bom? Não é porque não é bom. Porque talvez é o momento que você foi exposto muito cedo, mas diferente do teu caso, não teve condições de sustentar aquilo ali, né? E tem muito a ver com a empresa que você tá. Então, quantos profissionais você não conhece, assim, que não funcionaram em uma empresa e voaram em outra empresa? Isso é comum, assim. Eu tenho vários exemplos de... nem o mundo do futebol, né, cara? Você coloca o cara num time, né? Às vezes o cara não se encaixou com a cultura do time ou do técnico. Mas em outra posição, em outro time, o cara virou um destaque. Isso acontece. Eu tenho amigos, amigas que chegaram em posições de vice-presidente, são muito bem-sucedidos, mas não foram bem-sucedidos em todos os lugares que trabalharam. Também tiveram suas dificuldades. Né? Então é isso. A gente precisa tirar um pouco dessa ideia de que os lugares eles são perfeitos. Não existe. Né? Se você vai se adaptar em um e outro, não. Não existe a empresa ideal. A empresa ideal. Você pode ter a empresa do sonho, a empresa que você quer trabalhar. Mas você vai encontrar dificuldades e pode ser que não seja a empresa para você. E pode ser que seja outra, que nem é a empresa do sonho para muita gente, mas se encaixa exatamente com o seu perfil, com o que você precisa. Então, se experimente assim, né? E conheça, né? Conheça o mercado e aceite também, né? Tente transformar, se adapte e aceite que você pode ser bem-sucedido aqui ou você pode ser bem-sucedido em outro lugar. Né? Tem uma relação de propósito muito grande. Eu estou tentando fazer as amarrações enquanto você vai dizendo do caminho, né? Porque isso tem um pouco de inspiração, assim, né? O casamento ideal, a empresa ideal. Isso é uma batalha porque, assim, o que é o ideal? O ideal que está no mundo das ideias, do que você projeta. Mas o dia a dia é difícil, cara. Até no casamento, você fala, casamento ideal. Mas a gente vai brigar, a gente vai discutir, nós vamos ter gostos diferentes. Mas se não tem um propósito conjunto em que os dois estão olhando para a mesma direção, é difícil aquilo se manter. E com o negócio, acho que é um pouco próximo disso, né? Tem uma relação de propósito. Você, como diretor, você inspira as pessoas a saberem o que elas realmente querem? Você acha que isso ajuda também? Eu busco fazer com que elas reflitam nisso. Né? Eu busco fazer com que elas reflitam nisso. E eu consigo... O papel do líder nessa situação também é extrair aquilo que a pessoa de melhor tem para oferecer. Né? Então, você quer que uma pessoa se adapte numa posição ou numa cultura de uma companhia, quais são as fortalezas que ela tem e faça com que ela seja ainda melhor nas fortalezas que ela tem. A gente tem o hábito de olhar as fraquezas, as oportunidades e querer fazer com que a pessoa seja... Naquilo, e aí você vai criando uma gente média. Né? Porque a pessoa não vai conseguir atingir o equilíbrio, não vai conseguir ser boa em tudo. Então, qual que é a fortaleza das pessoas? O que engaja? O que motiva? A gente vive numa era, assim, não adianta você oferecer a mesma coisa para todo mundo do ponto de vista de desenvolvimento, de oportunidades, porque as pessoas são diferentes. Né? Então, antigamente você entrava numa organização, vou dizer uma geração antes da minha, ou duas antes da minha. Qual que era a ambição dessa pessoa? Era entrar e ficar a vida inteira lá fazendo o trabalho dela e se aposentar e, né? Hoje em dia, você pode ter uma pessoa que queira ficar o tempo todo na empresa, só que ela vai precisar de gatilhos de motivação, de engajamento. E é importante você ter uma conversa com a sua equipe para você conseguir entender quais são esses motivos de engajamento.
Para um pode ser qualidade de vida, para outro pode ser recompensa. Então assim, se adapte, né? Seja um líder que consiga direcionar melhor essas necessidades das pessoas. Eventualmente você não vai conseguir cumprir tudo, mas é importante com que você se esforce também para fazer com que as pessoas tenham essa entrega, né? Ainda mais essas gerações mais recentes têm uma necessidade diferente. Né? Tem uma necessidade de propósito, tem uma necessidade de cultura, né? De balanço. Eu tô com 40, assim, a minha geração, você começava a trabalhar... se seu chefe pedisse você ficar 16 horas trabalhando, você ficava 16 horas trabalhando. Se você estivesse no sábado, domingo, você ia. Era o drive da geração. Você tem que trabalhar muito, muito. Quem trabalha muito e que chega lá. Hoje em dia, você precisa respeitar mais a característica e as vontades das pessoas, né? Então, olha, se eu tenho um profissional que... ele quando está com uma vida equilibrada, ele vai render e performar muito melhor, proporcione melhor qualidade de vida ou o que ele entende que seja. Né? Qualidade de vida é mais flexibilidade, o que é. Né? Agora tem outros que são mais motivados, engajados por oportunidade de exposição. Gere as oportunidades de exposição para a pessoa. Então você vai ajustando ali como é que você vai fazer a gestão da sua equipe. Né? Se você tratar todo mundo igual, é o insucesso na certa. A gente viu lá na própria conferência, equidade era o tema que todo mundo falava, porque você conseguia ajustar exatamente isso. Eu gosto do ponto que você fala, cara, quando aproveite e dê mais força para as fortalezas, porque eu já fui do tipo e já investi muita energia tentando fazer as pessoas serem o que elas talvez olham e se inspiram em você e depois você fala, vambora, vai dar um jeito. E no fim você investe energia pra caramba e não é por ali. Eu deveria ter olhado pra onde ela realmente tem as habilidades, né, cara? E fala, bora pra cá, né? Porque você cria um cara frustrado às vezes também, né? E poderia ter canalizado a energia pra outro canto, né? Você podia ter conseguido um resultado extraordinário. Cara, eu tive uma pessoa da minha equipe que trabalhou comigo muitos anos. E ele era um profissional impecável. Impecável do ponto de vista técnico. Você podia confiar 200% na qualidade do que ele ia te trazer. Mas ele tinha um gap de comunicação gigante. Ele não gostava, ele era tímido. Ele ficava... A hora que ele ia falar com as pessoas, ele ficava rubro na hora, assim, sabe? E as pessoas... E a crítica com ele sempre foi assim, né? Se comunica mal, se comunica mal. Tá bom, mas... Cara, e a qualidade que ele tem na entrega? Né? E o processo que ele entrega perfeito? E a ferramenta que ele desenvolve e ele consegue fazer? Esse cara, quando eu assumi a área que eu assumi lá na época, eu tirei ele de uma posição de comp partner, né? Vamos dizer assim, da pessoa que estava ali em contato com o negócio, e coloquei ele numa função de back-office, de processo, de construção. E o cara decolou. Ele foi muito bem. Hoje em dia ele é gerente sênior da organização, por méritos próprios, né? Mas a hora que ele estava mais seguro, que ele estava mais solto, aí você quer de novo tentar... vamos lá. Aí você dá a oportunidade de novo. E é outro momento, momento. E o cara hoje tá super bem, né? Continua sendo... Tem um contato ainda. Então, você tem que olhar a personalidade da pessoa, né? Então... Cara, eu tava vendo uma revista da Wine há 2 dias, hoje é quarta, segunda-feira, né? E tava vendo um especialista que a gente de vinhos do Brasil aqui, um cara fantástico, ele contando um pouco disso. Ele fez uma época uma empresa específica para comercialização, que era a empresa certa no momento errado. E a gente tem muito disso, né? De ser a pessoa certa no momento errado, de ter as condições. Nem sempre você está preparado. Eu gosto do mundo das lutas, e você falou no começo, né? O Charles do Bronx, que a gente tem agora campeão, né? Peso médio. Ele é o cara certo no momento certo, mas já passou por um momento de crise que quase o cara abandona a carreira. Né? De não ter a condição de se reinventar nos momentos de maior dificuldade. Por quê? Porque era outra mente, era um garoto. Né? Você pega um cara de 20, 21 anos de idade, nesse mundo cheio de coisa, mídia e tal... Então, assim, ele não tinha condições de lidar com aquilo. Não significa que ele não era bom. Tá aqui, ó. Tá o exemplo agora. Quem para o cara, né? Então, eu acho que achar esses momentos para agora você chegar e falar, vamos tentar de novo? Porque acho que agora com a maturidade que você tem, a condição para se reinventar vai ser maior, né?
Cara, isso é uma arte, né, cara? Não é fácil. Eu aprendo todo dia. Cada convidado que vem aqui também me dá um monte de lição nisso, cara. Mas a gente, saber fazer isso também é um processo de aprendizado. Né? Você não nasce... Você não vira um gestor, um líder porque você quer ser um líder. Porque te deram um título. Você aprende, né? Exatamente. A partir de agora você é gerente. Então agora eu sei liderar pessoas. Peraí. Será? Pode ser que você saiba. Mas e por isso que eu acho que é importante a gente aprender com os exemplos, né? A gente aprender muito com os erros. Como eu comentei, assim, eu tive chefes espetaculares, eu tive chefes que não foram tão bons. Assim, eu tive chefes péssimos assim, também. E eu aprendi com eles também. Eu tenho certeza que eles também aprenderam comigo, porque eu também não devo ter sido bom do ponto de vista deles. Né? Então, acho que você aprende, né? Tudo aprende. É momento para aprender, tudo, né, cara? Tudo. A gente não pode sair diferente dessa conversa. A gente entra para essa conversa e sai outro. E essa é a condição que a gente tem que... Se a gente entende que todo momento há essa oportunidade, né? Hoje é um momento... Assim, eu vejo muita gente conformada, muita gente velha com 20 e tantos anos de idade, exatamente nesse ponto. Fala assim, não, aqui eu já domino, aqui tá resolvido, aqui eu sei que tem que fazer. Não faz isso não, cara. Não faz isso não. Você sabe que eu tenho uma matéria, cara, em casa de um jornal que eu guardo, que fala do presidente do Brasil da Nokia, contando um pouquinho do que aconteceu. Porque para pensar a Nokia, na época que a gente começou, a gente conhece o celular de como ele começou a surgir. Sim. E a Nokia... Ela reinava nesse mundo, concorda? Sim. 90 e tanto do mercado. O Nokia N95, eu lembro que era o auge. O auge da coisa e tal. Você fala assim, a Nokia reinou. E aí você fala assim, cadê a Nokia? Cadê a Nokia? A empresa foi comprada por 17 bilhões de dólares pela Microsoft e hoje ela não... Cadê a Nokia, cara? E o cara diz essa matéria... Por que eu guardei isso? Eu fiz um quadro pra colocar no escritório. E é bem engraçado, assim, porque minha esposa dá risada. Que nada a ver, tipo, você prende um negócio de jornal na porta e eu falo assim, isso aqui é para todo dia eu lembrar que quando eu estiver prosperando em alguma coisa, que eu não ergo o queixo assim e esqueça que eu tenho que voltar. E ele conta um pouquinho que eles não olharam para esses softwares mais abertos, então eles tinham, acho que era o Symbian, que era o nome do software que girava dentro deles, né? Os caras davam risada do Android. Ele conta em detalhes na matéria, é muito engraçado isso, né? E o que você está dizendo é justamente esse ponto, e é o que a gente está agora, né? Falando assim, cara, em todo tempo eu tenho que questionar as coisas que eu faço, pensar se não dá para fazer melhor, respeitar, reconhecer quem está chegando, que são os jogadores, né? Os rivais dignos de serem batalhados. Você fala, cara, esse cara pode ser um rival. A Lego, né? A Lego olhou e falou, eu disputo o quê? A atenção da criança. Esse é o mercado que eu tô. Não é o de uma empresa, uma fábrica de brinquedo aqui do lado. Não é. Então, eu acho que isso traz maturidade, cara. Traz uma condição de você enxergar os negócios e a vida de outra forma, cara. Concordo. E tem outros exemplos, né? Você pega que nem a Kodak, né? Nossa, Kodak, exatamente, a Kodak é um exemplo. As empresas que reinaram muito e não se reinventaram, cara, elas tiveram destinos muito difíceis, né? Agora, e deve ser... Eu não sei, eu nunca fui um empresário, né? Eu nunca empreendi. Mas deve ser muito difícil também você tá no topo e olhar e falar... desconstruir, cara, né? Eu preciso acabar com isso que eu fiz até agora, né? E fazer outra coisa, né? Cara, tem que ter uma... Cara, eu em todo momento... A ideia desse podcast, velho, é que eu leve o cara de remuneração, qualquer um, a pensar que existem múltiplas conexões em diversos campos que não necessariamente só nesse. E eu sei que isso é uma luta. Tanto é que a gente vai falar... Eu quero colocar o tema inovação e remuneração na tua mão pra você dizer pra mim agora que você tem mais tempo que eu. Eu tô há 10 anos nesse negócio. Não tô dentro, tô olhando de fora, mas eu tenho uma visão, mas eu quero a tua que tem mais que a minha. Mas eu olho pro mundo das lutas e vejo, por exemplo, um Khabib Nurmagomedov deixar a carreira aos 30 e poucos anos, né? E falar assim... Você fala, tem muito mais aí, cara. Mas o cara ele tem outro propósito, outro objetivo de empresariar e fazer isso. E fala, acabou, cara. Então, se ele fosse uma empresa de si mesmo, ele falou, tá no fim. É você ter aquela vaquinha leiteira que tá dando leite pra caramba e você fala assim, cara, acabou. Vou dar uma bicuda aqui, precipício abaixo. O quê? A tua casa vai questionar o quê? Mas ela sustenta a gente, ela dá condição. A gente faz queijo, prospera. Ele falou assim, mas é isso que tá atrapalhando. Porque se eu der uma bicuda agora, nós vamos fazer um outro negócio aqui.
Tem que ter dignidade. Eu não sei, cara, que palavra que é, mas é muito difícil. O cérebro nosso é preguiçoso. No fim, aí ele diz assim, não faz isso não, você vai gastar energia pra caramba depois. Fica assim, cara. Fica quietinho aqui. Mas quando você fala de inovação, né, na área de remuneração, mais uma vez, né, eu trabalho em remuneração há mais de 20 anos. E se eu olho a remuneração de 20 anos atrás e olho a remuneração de agora, muito pouco mudou. Assim, você tem novas ferramentas, você tem soluções aí de bem-estar, de benefícios, você tem novas práticas e tal. Mas a gente... Bom, eu comecei a trabalhar numa empresa que administrava uma tabela salarial que ia de 80 a 120 com 100% na mediana de mercado. O que existe hoje? É a mesma coisa. Exatamente a mesma coisa. Cara, se passaram mais de 20 anos. E não veio de 20 anos, veio de antes ainda, né? Década de 40 os caras já faziam essa parada. A avaliação de cargo... Cara, a avaliação de cargo é um negócio dos anos 50. E existe ainda a avaliação de cargo. Eu vou contratar um cargo. Avalia para mim um cargo. Aí você usa lá a metodologia, você tem as metodologias, o XY, mas é um negócio de 70 anos, não é? Então, é claro que a gente tem uma legislação que te inibe, muitas vezes, você tem algumas desculpas aí, vamos dizer, verdadeiras, né? Não são desculpas fajutas, mas... Assim, o quão disruptivo, o quanto provocador a gente é na gestão de remuneração das pessoas, né? Você tem empresas que te dão outras soluções, né? Então, você pega uma empresa brasileira de capital aberto no Brasil e tal, você pode trabalhar com ferramentas diferentes, com ações e tal, mas na prática, se avançou muito pouco. Era pesquisa salarial, pesquisa de remuneração. Será que precisa ainda de pesquisa do jeito que a gente faz? Precisa? Eu não sei. Você acha que precisa? Eu tenho dúvida. Você precisa ter uma referência, um balizador. Mas se eu quiser pagar mais para um capability... sustenta essa parada? Não, se eu precisar pagar mais para um capability que eu valorizo, não é pesquisa salarial que vai me dizer o quanto que aquela posição vale ou não. Então, eu acho importante a gente ter referência de mercado, até porque você tem toda uma estrutura atrás, né? Você tem que se pagar no final das contas, né? Você não pode fugir muito de algumas coisas. Mas a gente precisa se questionar mais, né? E qual que é o grande produto das empresas de consultoria e remuneração hoje em dia, até hoje? Pesquisa. Né? Então, faz uma vez um evento por ano, cada uma das empresas tem o seu fórum, né? Olha, vamos lançar esse ano a pesquisa de... Aí vai lá, 400 empresas fornecendo dado para uma empresa num sistema tabular e você ter uma referência de que o analista ganha 5, 10... Cara, isso merece um corte nesse episódio, porque esse é o cara de remuneração. Ele fala, eu não quero ouvir essa conversa tudo, tem 1h30, 1h40. Vale a pena pra caramba, se não tá ouvindo, tá perdendo. Mas, tem algumas empresas de ponta que já meio que tomaram a decisão assim, né? O Google parece que... eu já ouvi algumas coisas sobre que não é a pesquisa que referencia exatamente a estratégia de pagamento que eles querem ter, né? Que eu acho um negócio diferente. Só que eu não sei se é dentro dessa área que vai brotar o novo, saca? Eu acho que não. Porque quando eu olho para esses modelos de desconstrução e você começa a ter umas decisões de pagamento e pensar numa equidade de fato e falar como é que eu adapto isso? Mas a legislação não dá. É tipo, o Uber não sairia da mão de um taxista, sacou? Ele sairia da mão de quem não tá dentro dessa parada. Ele enxerga a necessidade... E depois vem pro Brasil, e aí o Senado vai votar lá, porque, esses caras estão irregular, porque não sei o que... Estão acabando com os taxistas. Estão acabando com os taxistas. Aí o cara fala, não, E você não consegue mais parar um movimento como esse, que ele entendeu ele entendeu o problema e propôs uma solução. Eu não sei se, cara, dentro de remuneração vai brotar essa parada. Acho difícil. Agora, uma coisa, você trouxe o exemplo do Uber, né? Que já precisa se reinventar de novo, né? Diga-se de passagem, mas... O Uber, ele não chegou aqui no Brasil perguntando se ele podia fazer. Exatamente, cara. Ele chegou lá e fez. E pagou a conta. E pagou e brigou e tal, não sei o quê. E depois o que aconteceu? Chegou um momento que a estrutura cedeu. Ela falou, eu não consigo combater isso mais. Então, assim, muitas vezes eu fico pensando, a gente precisa ter um movimento de fazer. De fazer algumas coisas e depois, cara, vamos lá, agora vamos trabalhar nos habilitadores. Né? De como que isso passa a ser algo dentro de governança,
Então, agora, não vai nascer. A Glassdoor, né? Vamos pegar aqui a Glassdoor. Se você quiser... Eu não sei qual é a qualidade da informação que tem lá, né? Mas se você quiser entrar lá e falar quanto que ganha um gerente ou um analista na empresa tal, ele vai trazer uma referência para você. Uhum. Desde que você coloque a sua, né? Acho tem isso aí. Uma regra assim. É colaborativo. Você pode entrar lá e colocar que você ganha muito menos ou muito mais do que você ganha, que não existe uma análise qualitativa da informação. É o Wikipedia, né? Assim, você confia que a informação está certa, mas não necessariamente... O Wikipedia já tem uma curadoria. Já tem, legal. Então, assim... Pesquisa, vamos pensar daqui a um tempo. Eu vou precisar das empresas me dando dado de mercado. Aqui é o terceiro quartil, aqui é o... Cara, eu vou entrar lá e falar, Glassdoor, quanto que paga esse segmento aqui? E, putz, ele vai trazer uma referência, né? Para você ter uma base, né? Mas não para você construir a sua estrutura salarial. Né? A sua administração salarial, ela pode ser diferente da minha. E eu gosto, cara, disso porque... Se a gente parar para pensar hoje, imagina, eu estou dentro desse segmento em que a gente tem os dados das empresas e vai tabulando. Mas quando você pega um mercado que está superaquecido, os dados especulativos que até então a gente dizia não vale, que são os de currículo, começam a ter um valor enorme. Os cargos de tecnologia. Se parar para pensar hoje, os dados especulativos eles são mais rápidos para te apontar alguma coisa do que você aguardar uma pesquisa. 6 meses, 1 ano. E ó, que eu tô jogando uma bomba, se parar para pensar. Agora eu tô jogando uma bomba dentro do próprio produto que mantém o 5º dia, entende? Mas eu quero justamente estimular esse tipo de coisa, cara. Mas hoje nós temos elementos, players novos na competitividade por talento. Então vamos pegar a área de tecnologia, vai. Então, como é que você fazia uma pesquisa de mercado? Você olhava e falava assim, quanto que paga um dev, quanto que paga um analista de infra, não sei o quê. Você tinha o dado, olha, se eu administrar aqui eu consigo atrair talentos. Né? Hoje em dia vem uma empresa da Eslovênia. Sem critério algum, fala. Vem uma empresa da Finlândia e fala, olha, você quer desenvolver um produto para mim aqui? E eu vou te pagar... X dólares a hora. Se o cara ganhava 5, ele vai ganhar 25. E aí, esse cara tá no dado? Esse cara tá na pesquisa? Ele não tá. Ele não tá na pesquisa. Então, como é que você vai combater isso? Né? Como é que você vai construir ambientes que, conecte o cara a você, esse profissional a você? Né? Então, a pesquisa, ela tem valor. Não estou dizendo que ela não tem valor. Eu acho que ela ainda vai ser necessária por um tempo. Mas ela não pode ser um livro de regras de remuneração. Já dizia tua mãe, né? Se você não é todo mundo. Você não é todo mundo. Pô, essa frase pra mim é pra acabar com o produto. Eu sempre falo, você não é todo mundo. O que a pesquisa tá mostrando? Todo mundo tá pagando isso. Não, mas você não é todo mundo. E não ser todo mundo pode ser muito bom. Você pode não ser todo mundo pra cima, né? Olha, todo mundo você pode pra baixo também. Mas você não é todo mundo, eu vou pagar mais. Só que assim, eu vou pagar mais com algumas condições. Você falou de futebol, né? Os contratos de futebol, né? Então você tem lá o jogador que joga na posição tal que ganha R$500 mil por mês e ele pode sofrer uma contusão, ele pode ficar 1 ano parado e vai ganhar R$500 mil por mês. É tipo o Luan no Corinthians, assim. E muitos outros. E outros times. Mas que tipo de contrato que existe também dentro do futebol? É o contrato de produtividade. Olha, se você fizer X partidas, se você fizer X gols, passes, assistências... Se o time chegar em tal posição do campeonato, aí isso é alavancar a remuneração da pessoa. Então, olha, em vez de 500, você pode ganhar 1 milhão. Mas você vai ter que cumprir algumas coisas aqui. E se eu não cumprir nada disso? Não cumprir você vai ganhar 50, que já é uma grana gigante. Futebol não, mas você vai ganhar X. Agora, qual que é o potencial que você tem? O que você quer? Você quer apostar comigo ou não quer? Né? Se você quiser apostar comigo, quer dizer que você confia que você vai fazer isso acontecer. Agora, eu acho que são poucos contratos ainda que devem seguir essa estratégia. Assim. Mas para um profissional, você não pode fazer isso? De repente, olha, legal, assim, eu vou te pagar um salário aqui interessante, bom. Porém, se você me trouxer essas conquistas, esses elementos aqui, por que eu não posso alavancar a sua remuneração? Né? E isso passa a ser mais importante que qualquer coisa, né? Porque
um ponto de vista, o que você quer é enxergar se o cara tem essa ambição e esse desejo e falar, tá aqui, eu tenho uma resposta pra você agora, vambora. Tem que ter um plano, o negócio tem que ter um plano legal, porque você também tem que saber exatamente se essas conquistas é o que o negócio quer como um todo, né? Porque às vezes também falta esse plano, né, cara? Falta. E aí não contribui. Aí falta plano, falta métrica. Então tá. Legal, eu topo esse contrato, mas sabe, você vai conseguir me medir? Você vai conseguir avaliar essa ferramenta? Você vai conseguir fazer isso? Putz, não sei se eu consigo. Então é cômodo também, às vezes, pro negócio falar, putz, eu não crio nada diferente. Não, tá bom, você não cria por quê? Porque a pessoa não aceita, porque você não tem como medir, ou porque você... Né? E aí que eu acho que está o espaço das empresas de inovarem nos produtos. Uhum. Que tipo de solução que você pode prover para fazer esse tipo de gestão, né? Então, Carreira Miller, vamos lá. Você tem uma plataforma que me habilita a fazer esse tipo de acordo com os meus profissionais? Né? Não sei se tem. Provavelmente não. Não, a gente não tem. E não sei se deve ter alguém construindo isso aí. Sempre tem alguém fazendo alguma coisa. Que talvez não seja da área, né? Exato. Deixa eu fazer, deixa eu montar um negócio. É isso. O cara nunca trabalhou em remuneração da vida, mas ele sempre foi pago. Né? E ele pensou nesse problema, cara. Pô, isso que você tá falando eu acho sensacional, cara. Porque é o que rola hoje. E dá uma motivação do caramba. Sabe esse lance do... O ser PJ, pra mim, me ajudou a pensar várias coisas. Porque todo ano eu negocio o meu contrato e eu penso assim, cara, eu preciso fazer mais pro negócio. Me deu uma outra direção na mente, que é como se fosse um produto. Eu preciso mudar o tempo inteiro, né? Assim como os celulares, a Apple lança um iPhone novo por ano, você faz a mesma coisa. Por quê? Porque se você não fizer isso... Se você não inventar uma vírgula a mais alguma coisa, cara, você tá enrolado. O teu produto para de vender, você perde o prestígio, o valor e pum, quando você vê, acabou, né? Exato. Então, se as pessoas pensarem que são empresas autônomas, mesmo com o contrato CLT, a carteirinha de trabalho azulzinha lá e tal, daria um drive diferente pro cara. De ser menos cômodo, de ter algo que parece que é seguro, que tá garantido, né? É isso. Agora... Onde que a gente está nessa discussão, nesse momento? Né? Cara, eu acho que, olha... Eu não sei, conversa muito, mas, de novo, né? Eu tô aqui há 9 anos. E eu não vejo algo assim, cara. Eu vejo que é uma área que a gente traz esse tipo de conversa e, às vezes, as pessoas olham e falam, cara, mas... Pô, traz um convidado aí pra falar do método que ele tá usando. E você tá entendendo por que eu tô... Isso aqui, quando surge, foi... Cara, o método, essas coisas... Pô, não é esse lance. Eu quero alguém que me provoque com os problemas que a gente tem que enfrentar agora. Não tem resposta? Não tem problema, cara. Vamos pensar nisso. Você levantou a bola. Interessante, cara. A gente tá organizando um encontro na empresa... que ele acontece uma vez por mês entre um grupo de empresas para debater, né? Pra gente falar do mundo corporativo no geral. Uhum. E a gente chama alguns convidados, né? Eventualmente para falar de algumas coisas. E a gente chamou uma das grandonas, né? Das empresas, né? Grandes de consumo. Falou assim, olha, a gente tem 1 hora nessa reunião. Você quer? Quero. Tá. O que você tem para trazer? Eu posso falar de incentivo de curto prazo e incentivo de longo prazo. Não quero. Eu não quero. Falei, não, obrigado. É isso? Só isso que você tem na agenda? Só não quero. Aí eu fui atrás de uma pequena, né? De uma profissional que ela é mais autônoma. E ela vai falar de estruturação, org design, tendência das organizações, de uma forma ágil. Vai falar de outras coisas num ambiente mais completo. Uhum. Então, assim, às vezes a resposta também está na periferia, na periferia, não está nesse grande centro. O grande centro ele é a Kodak. Ele está ali, né? Ele até descobriu a câmera digital. Mas ele falou, acho que isso aí, se eu colocar isso aí, vai acabar com o meu negócio de filme. Exatamente, cara. Acabe você mesmo, né, cara? Exato, cara. Acabe você, antes que alguém acabe por você, né? É melhor você ter o controle. Eu penso em Davi, assim, eu gosto de viajar nas histórias, né? E Davi fala assim, melhor que o Deus dos judeus, ele que me corrige e acabe comigo do que o meu inimigo. Então ele diz assim, é melhor que dentro de casa eu tome a sua que tem que tomar do que eu ir lá pra fora e acontecer. Que é o que a Kodak tomou nessa, assim, né, cara? Cara,
Eu acho isso sensacional que você está colocando e uma baita provocação. Eu não sei nem como você divide o seu time e se você estimula o time a pensar em respostas para casos como esse. Uma meta que eu exigi do meu time esse ano foi que todos eles tinham que trazer inovações de tecnologia para a gestão dos produtos que eles têm. Uhum. Então eu falei assim, olha, quem está fazendo coisa diferente no mercado de produtos, de soluções... E eu quero conhecê-las, assim. Então, eu estou provocando para que eles saiam um pouco do trivial. E como você mensura isso? Isso está ligado a um programa de bônus de curto prazo, alguma coisa assim? Sim. A gente tem as metas que se refletem ali dentro dos indicadores de performance e que, consequentemente, impactam o bônus, né? Mas as metas, elas podem ser... Essa discussão de meta também é interessante, que elas podem ser muito matemáticas, né? Matemáticas, assim, no geral... Ou elas podem ser disruptivas, assim. Eu não quero que você me entregue tal KPI. Eu quero que você me traga 5 empresas com soluções inovadoras que direcionam problemas internos que a gente tem. Então, assim, ela pode ter um ambiente de provocação. Agora, as empresas precisam saber que você vai parar de olhar o KPI. Você vai começar a olhar outras coisas. Então, tem uma discussão ali de... tá bom, até o quanto que isso é possível ou não. Porque ainda nas organizações o objetivo é entregar o resultado, né? Então, você fala assim, mas você está parando de olhar o resultado para olhar inovação? Porque eu estou olhando mais adiante, né? E aí eu ia fazer até uma discussão com você aqui que eu acho que pode ser interessante, né? O quanto que o nosso modelo de trabalho, o nosso modelo laboral em geral... ele impacta na construção das inovações e nas startups e nas ideias inovadoras que a gente tem. O Brasil tem um modelo de contrato de trabalho que ele é muito amarrado, né? Contratar um funcionário não é barato, demiti-lo também não é barato, né? E pedir demissão de uma empresa também não é barato. Nada é agradável para ninguém. Nada, porque assim, pedir demissão, você olha e fala assim, eu vou abrir mão da minha multa, vou abrir mão do não sei o quê. Hoje eu tenho um benefício que me traz isso, eu tenho um carro, tenho não sei o quê. Tá bom. Eu vou fazer isso em busca de uma inovação que eu não tenho certeza, segurança se vai dar certo ou não. E aí a pessoa entra naquele dilema. Ela está na plena capacidade criativa dela. Ela tá com condições intelectuais de empreender, mas ela olha e fala, putz, mas o que eu tenho aqui é muito bom. Então eu vou trocar, né? E ela não troca. Ou, quer dizer, pode ser que troque, mas a maioria não troca. Isso eu te garanto. Você pega países onde os vínculos de contrato se constroem e se quebram de uma forma mais simples. Eu vou usar o exemplo dos Estados Unidos, por exemplo. Nos Estados Unidos você fala assim, olha, Emerson, obrigado, eu vou embora amanhã da empresa. Eu trabalhei 5 dias aqui, você me paga esses 5 dias, eu vou embora. Acabou. Assim como também fala assim, olha, você não faz mais parte, eu vou te pagar aqui o saldo desse mês. A pessoa tem muito mais facilidade de empreender e voltar. Porque as empresas também têm mais facilidade de romper e recontratar. Então, o índice de startups, de empresas... Eu não estou falando eu não estou falando nenhum estudo social, econômico, tá? Estou falando... São percepções. Mas eu acredito que o número de empresas que nascem em tentativas de inovação em startups são muito mais frequentes em países onde a relação de trabalho com as empresas são mais simples. Né? Porque a pessoa se arrisca, ela toma mais risco. Aqui no Brasil, para você sair da sua empresa de um status muito confortável, para você empreender, é muito difícil. É muito difícil. Cara, eu estou escrevendo exatamente isso aqui, ó. Todo convidado que vem eu uso, né? E eu brinco aqui que esse aqui, ó, o meu futuro livro, ó. Legal. Teve um convidado que foi o... Você tem que chamar os convidados para fazer o prefácio. Não, isso, exatamente. Começa a olhar para todo mundo e fala assim, ó, eu deixei atrás desses caras, né? Porque esse tipo de coisa, o João Cordeiro que falou. O João Cordeiro é um cara famosão, não sei se já ouviu falar dele aí, mas ele no mundo do RH, ele escreveu sobre accountability no Brasil, então ele é uma referência nesse tema aqui. Ele já veio num podcast e eu perguntei um dia para ele, ele falou assim, o garoto com 19 anos de idade que foi fazer uma viagem de mochila nos Estados Unidos por 6 meses, o que você diria para ele hoje? Você, né? Eu vou fazer essa pergunta para você depois. O que você diria para esse rapaz, né?
E ele falou assim, leve um caderninho na mão e anote tudo, cara. Porque ele falou, porra, teve um monte de coisa maneira que eu via, mas que eu não consigo mais ter acesso na minha mente, né? Aí, a partir daquele episódio, eu soquei um caderninho e falei assim, agora eu vou anotar. Foi Ganhei bem. de presente da Fer. Aliás, foi a Fer Futada que me deu. Eu falei, Mer, tá aqui, ó, pra gente seguir o que o convidado falou, né? Muito legal. Eu sou cadernista também. Assim, eu tô sempre com o caderninho na mão. Eu já tentei outras soluções mais modernas. Eu já tentei o bloco de notas, o tablet, o OneNote. Porra, cara, nada pra mim, nada supera o caderno. E eu vou te falar, tem vezes que eu nem sei o que tá escrito lá. Porque assim, eu só anoto alguns insights, assim, sabe? Eu falei assim, por que eu anotei isso, assim? Mas me ajuda tanto no meu dia a dia. Cara, eu concordo tanto contigo que tá aqui. Por que eu não gosto do celular? Porque se eu anotasse no celular, isso me dá a sensação de que eu não tô olhando pra você, cara. Hoje o celular tem disso. E o convidado, eu quero olhar pro convidado, é 100% da atenção dele. E um caderninho não, você sabe que, pô, o que eu tô colocando aqui tem relação com aquilo, né? Então tem uma relação de respeito, que o celular hoje ele quebra muito essa parada, né? Eu tava vendo, antes da gente falar desse ponto das relações trabalhistas, continuando, o Mark Zuckerberg foi no episódio do Joe Rogan agora, faz umas 2 semanas, e eu tô ouvindo esse episódio. Toda vez que eu monto no carro, é um trecho. 20 minutos, 25 minutos, até você matar o episódio inteiro. E o trabalho de realidade virtual que eles estão fazendo, a genialidade do maluco, eu acho 10 desses caras. Por quê? Porque eles não se atêm a certas coisas que é o parâmetro de inovação, que é isso aqui, é você se encantar com uma coisa simples, óbvia. Então eles estão indo para o desenvolvimento de óculos de realidade, por exemplo, em que eu consiga responder certas mensagens sem ter nenhum tipo de ação, conectado com a mente. Nossa. Então para pra pensar no negócio, cara, como é isso? Imagine assim, a gente tá conversando aqui, e aí tua esposa mandou uma mensagem, você vai passar no mercado daqui a pouco? Cara, não é um negócio que você tem que parar pra falar assim, vou sim. Imagine que você tenha conexão a ponto de você pensar, a gente tá conversando, você fala, vou sim. Quer dizer, você fala mentalmente, vou sim. E a gente continua, cara, isso não muda a vida. O cérebro vai trabalhar que não é uma máquina do cacete. Black Mirror, né? É muito louco, né? Mas tá vendo o lance? O lance, cara, é você ter condição de quebrar alguns códigos pré-determinados para você expandir a coisa. Quando você fala das relações de trabalhistas nesse formato, é um pouco do que eu tava te dizendo. Por quê? Porque quando você passa num concurso público, que é um negócio mais algemado possível, que é esse, que assim, cara, aqui ninguém te tira. Tem um bom salário? Pô, já era. Que estímulo você tem pra fazer um negócio muito doido? Muito pouco, certo? Exato, muito pouco. Muito pouco. É, verdade. Aí agora quando a gente pula pra um negócio como esse, por projetos, qual é o estímulo que você tem? De fazer um projeto melhor que o outro, pra ter condição de expor o teu trabalho, de se conectar com o outro, de trabalhar em múltiplos projetos, porque hoje a gente cria... Você tá na Raizen, mas você tá no conselho de uma empresa também, né? Sim, como chama? Do Grupo Nós. Grupo Nós. Então, nesse caso, por exemplo, que já né, no nível de liderança, que tem que usar muito do intelecto para inspirar as pessoas, então, você começa a fazer outros contratos. Mas quando você tem uma relação com uma empresa, você fala assim, que condição você tem às vezes de trabalhar num projeto específico aqui, outro ali? Você não poderia quebrar o número de horas seu para ser mais efetivo? Porque, de fato, 8 horas... 10 horas que você se compromete. Você consegue entregar 10 horas? Às vezes não, cara. Você viaja numa página. E por que 8 horas, né? Assim, 5 dias. 5 dias. A gente tem muito... Isso vem muito da Revolução Industrial, né? Da época do... Olha, o ser humano, para ser realizado, ele precisa descansar 8 horas, se relacionar 8 horas e trabalhar 8 horas, né? Então, o dia foi fracionado em partes iguais, dizendo é isso que tem que fazer. Mas por quê? Assim, se eu em 2 horas eu gerar mais do que você em 20, né? Eu preciso continuar mais 6 horas aqui na... Então acho que tem esse questionamento. E construir esse novo formato, ou esse formato mais disruptivo, tem um papel de alguém propor, mas também tem o papel das empresas, das organizações comprarem. Né? Você topa esse desafio, né? Empresa X, Y, Z, você topa esse desafio, você vai mudar o seu modelo de remuneração. Pode ser que você gaste mais dinheiro, mas esse dinheiro vai estar atrelado a um ROI, um resultado gerado. Então, tem uma provocação aí por trás que não vem só do ponto de vista de criar inovações, mas também tem a ver com os ambientes corporativos de falar, olha, funciona, isso vale a pena. Né? Então, mas enquanto ninguém propor, não vai...
Tem que alguém... É uma centelha, né? Tem um monte de mato seco aí agora que alguém precisa tacar um... Vou tacar um pouco de fogo nesse negócio aqui. E outra coisa, assim, você ganha um valor X por mês, né? Você ganha 10 por mês. Se você trabalhar o que vale 12, você vai ganhar 10. A companhia fala, olha, você gerou mais do que eu te paguei. Só que se você trabalhar 6, você continua pagando 10. Né? Então você tem essa discussão de, olha, tá bom, tem mês que você vai gerar mais, você vai ser mais produtivo do que o seu 10, mas eventualmente vai ter meses que você vai ser menos produtivo. E qual é o custo da companhia todos os meses? 10. 10 não, é muito mais, né? É 20, na verdade. Mas todo mês ela vai ter o mesmo custo. Agora, se eu trago numa realidade onde que eu falo, eu te pago 5, tá? Só que em mês que você produzir 15, eu te pago 15, e em mês que você produzir 2, eu te pago 2. Cara, você topa o desafio? Os chineses vão um pouco nessa linha, né? Eu já tive alguns contatos com algumas empresas assim, e eles ficam escandalizados com esse lance do salário ser garantido, mesmo não tendo a produtividade garantida. Que é um negócio que pra gente porra, mas esse maluco tá querendo o quê? O cara passou mal naquele, não vai ganhar? Não vai ganhar, pô. Não produziu? Mal, Não produziu? Aí você fala, cara, que doido, né? É uma relação que, assim, a gente vai criando uma estabilidade pro trabalhador, historicamente falando, né? Que dá condição, às vezes, dele conseguir descansar em momentos em que já tá pago com o que ele fez, assim, né? Eu não sei até que ponto isso também não desencoraja, que é o que você tá querendo dizer. Eu acho que vale uma aplicação em cima disso, porque os modelos são diferentes. E eu gosto demais dos modelos em que eu me aplico em projetos que valem a pena e necessariamente eles são de matérias diferentes. Pois é. Isso eu acho muito legal. Eu tô no 5º dia útil com você agora. E nós vamos investir um bom tempo aqui. Mas assim que eu desligar, eu vou pegar esse celular e vou começar a discutir alguns projetos que a gente tá vendendo. E depois eu vou discutir a campanha da apresentação que nós vamos fazer semana que vem. Pô, isso me motiva. Gosto pra caramba desse intercâmbio com as coisas. Agora sim, se eu falar assim, cara, agora você só tem que fazer isso aqui. Será que é o projeto? Porque se esse projeto não vale a pena, você botou todas as fichas dentro de um negócio que você faz. Aí você não sai porque é confortável, porque você não tem coragem, porque você vai perder alguma coisa. E a gente... acho que é super legal ter esses momentos também de reflexão, né? Putz, eu vim num podcast, é a primeira vez que eu participo de um podcast, mas pra mim é uma conversa aqui entre amigos, assim, né? Totalmente... Não tem uma agenda a se seguir e tal. Agora, vindo pra cá, eu estava fazendo o quê? Fiz 2 ligações no meio do caminho, recebi mensagem, recebi e-mail, recebi não sei o quê. Saindo daqui, a mesma coisa, eu vou ter que retomar, né? Então a gente tem essas reflexões, mas a reflexão pela reflexão, sozinha, ela não vale muita coisa. Ela precisa gerar ação. Espera que eu... Desculpa. Imagina. Ela precisa gerar ou que inspire alguém, no mínimo. Fala assim, olha, agir. Cara, olha aí a oportunidade, né? Tá na mesa. Eu há uns anos atrás, eu tentei, junto com um amigo, criar um aplicativo. Um aplicativo de relações de trabalho também, que você... Era como se fosse uma plataforma onde você encontra coisas que você poderia fazer, mas que vão além do seu job normal, mas que você se aplicaria para fazer. Então, se você é um bom desenvolvedor, mas você é um analista de recursos humanos, eu vou te dar uma chance de você criar e fazer isso e tal. E eu tentei fazer junto com ele, a gente desenhou o escopo do projeto e tal. E não rolou, cara. A gente não conseguiu. Não conseguiu fazer, cara. Não conseguiu. Assim, a gente não teve, eu diria que, de capacidade de implementação. Porque a ideia era legal. Porque hoje em dia já tem umas 4, 5, assim, né? Fazendo isso. Mas a ideia era muito legal. E a gente não conseguiu, não teve força. E a gente também estava nas agendas pessoais das empresas, que a gente falou, cara, vamos priorizar outra coisa. Mas eu espero que alguém um dia tenha uma ideia igual a essa e se dê muito bem, cara. Porque também tem a questão de... Cara, quem você tem capacidade de fazer isso acontecer? Né? Eu estava indo atrás de prestadores de solução que me dessem uma plataforma de trabalho geek, né? Esse que você
também faz algumas participações especiais em projetos e tal. Não achei nenhuma empresa que pudesse me gerar, assim, sabe, esse tipo de solução. Cara, você tá fazendo uma provocação, assim, cara. A gente desenhou um negócio para essas questões de projetos, você envolver o que você conhece serve para fazer o quê? Milhares de coisas. E cadê essas milhares de coisas pra você empregar? Pra você se cadastrar nisso e falar, quero entrar nessa parada, né? Não tem mesmo, cara. Não tem mesmo. A gente conversou com a Kátia, da Nestlé, que é diretora... Você conhece a Kátia? Não sei se já teve contato com ela. Já. E eles estão fazendo algo assim dentro da Nestlé. Tanto é que depois do episódio as pessoas vieram pedir, cara, você tem contato dela me passar? Porque eu queria bater um papo do que eles estão fazendo, que é tentar criar uma mega plataforma dentro do próprio ecossistema deles, mas para conectar projeto em qualquer canto do mundo que a Nestlé está fazendo, o quanto você quer se cadastrar, se candidatar ou não para fazer um pedacinho dele, né? A IBM faz isso bem. Tem um amigo que trabalha lá e ele também, assim, eles têm uma mega plataforma para entender. Quem tem determinado conhecimento para ajudar nesse projeto? Os caras buscam gente no mundo inteiro. Tem um cara lá na Índia que tem. Ô, fulano, vem para cá. A gente quer que você faz esse pedacinho dessa etapa do projeto. Você topa fazer? Eu topo fazer. Não ganha, às vezes, não ganha. Tem projeto que não ganha nada mais por isso, ou tem projeto que pode ter atrelado uma compensação. Isso eu vejo como a realidade. Isso já é a realidade, não é o futuro. Realidade, Mas se a gente conseguisse transformar isso num processo, daria uma dinâmica de trabalho, exatamente no que você está falando dessas relações trabalhistas, muito mais viva, cara. Dinâmica, né? Mais dinâmica. Muito mais produtiva também. Também acho. Eu topo. Quem quiser me oferecer uma solução aí, me liga. Cara, Ettore, o que você gostaria de ter falado quando eu te perguntei aqui, cara? Qualquer coisa. Pro Ettore O Ettore Martinez, pessoa física, assim, jurídica... Acho que primeiro super legal, assim, a iniciativa de ter um podcast, assim, que discuta temas do ambiente corporativo, trabalho. Acho que traz reflexões muito boas. Então, eu realmente acho que esses momentos de reflexão e até de introspecção... Agora eu vou sair daqui e vou pensar em um monte de coisa, né? Talvez gere algumas coisas, alguns produtos aí. Mas eu realmente... acho que a gente conversou bastante coisa. Não tem muito mais novidades, assim, do ponto de vista da minha carreira. Tem muita coisa que eu penso ainda, mas a gente vai precisar de uns 3 dias pra gente conversar aqui. Não, então fica a porta aberta para um parte 2, parte 3, né? Isso, você pode ter certeza. Eu quero agradecer muito você ter vindo aqui, cara. Obrigado por ter entrado no carro. Vir pro interior é fácil, entrar em São Paulo depois que talvez não sei. Mas acho que vai ser de boa hoje, né? Eu não sei, né? Uma chuva... Hoje é quarta, né? Horário de escola, chovendo. De escola, chovendo. Acho que não sei se vai ser tão rápido, não. Mas não tem problema. A gente tá... O paulistano, ele cresceu com isso, né? Ele teve um break aí durante a pandemia. Agora a vida já voltou, o trânsito voltou completamente normal, assim. Já não tem mais muito... Há um tempo atrás, há uns meses atrás, você ainda saía tranquilo, andava tranquilo por São Paulo. Agora já e as pessoas precisam se mover, né? O campo da realidade virtual vai dar um pouco dessa sensação. E é muito legal esse episódio, até recomendo quem quiser. Eu digo uma pena porque só está em inglês, não dá para ter uma tradução ali. Mas ele vai falar do quanto a realidade virtual, do ponto de vista do Zuckerberg, o que ele está fazendo para tentar transformar um ambiente como esse o mais próximo possível. De hoje você tem uma tela chapada na tua frente e as pessoas vão falando e fica aquele som que não é legal. Agora você imagina você sentar numa sala em que eu te escuto do meu lado direito, escuto você do lado esquerdo, você ao fundo, aquela conversa paralela que a gente pode ter aqui enquanto alguém tá falando na reunião e você fala, mas nada a ver isso que o cara tá falando, tá ligado? Eu tenho um amigo que ele tem uma escola de inglês, né? E agora ele criou salas de aula no metaverso. Cara, tá bombando. Tá super bem, assim, sabe? Juntando pessoas interessadas. Então, eu acho que minha preocupação, e eu até converso com ele às vezes, assim, minha preocupação é a gente parar de interagir com o ser humano, sabe? Todo mundo tá dentro das suas casas com os próprios óculos. As máquinas, E não sair de casa nunca mais, porque você tá ali o tempo todo, né, vivendo essa realidade virtual, que ela é tão real que ela te tira a necessidade de viver o presente, você imagina, o físico, né? Se eu e você estivéssemos com a aparelhagem, eu pudesse fazer uma entrevista virtual, eu não ia ter experiência de ter vindo para cá, para o interior, para a gente conversar, para a gente
né? E teve a conversa antes do podcast começar. Isso me tira algumas coisas. Eu acho que vai ser necessário, vai ser legal, mas a gente não pode superar, acho que a necessidade de contato humano. Assim. Eu gosto do trabalho híbrido. Eu gosto de trabalhar de casa também, trabalho remoto, vou pro escritório. Vou mais pro escritório do que fico em casa, mas porque eu sou mais produtivo lá no escritório. Mas eu acho importante também você tá com a pessoa, sabe? Eu não tenho dúvida disso, cara. E eu não sei o quanto a gente vai se conectar com a Matrix de um jeito que, no fim das contas, você vai ver que vai ser um luxo você poder ter uma vida real, porque as pessoas... Cara, olha a experiência como é. Eu trouxe um cara aqui pra gente falar de metaverso, NFT, um amigo que conseguiu fazer uma grana legal com isso. E aí a pessoa falou, você quer entender esse mundo de metaverso? Começa por um jogo. As crianças, né? Dentro do Minecraft, você já tem o teu avatar, você já tem uma série de coisas. Vai pra um jogo. Não precisa fazer um negócio... Vai pra um joguinho que você vai entender esse mundo, né? E quando a gente olha pra essa parada, olha pro Instagram, velho. Você vê um monte de gente quebrada, mas que o que você enxerga da pessoa ali? Você enxerga, só foto maneira, alguma coisa que tenha que mudar. Esse ambiente vai ser um ambiente em que vai pegar perdedores e gente destruída e vai dar um alento, e vai dar uma condição. Então, você vai se revigorar quando você botar aquilo na cabeça. Quando você tirar, você vai olhar pra realidade, cara. E aquela realidade vai te fazer tão mal. O filme, o Avatar tem um pouco disso. As pernas que o cara ganha tá no Avatar, cara. Não tá na dele. Ali, com aquele corpo velho, ele não tinha mais aqueles recursos. A vida tá no outro. Então, olha, já que o momento era nosso de reflexão, eu vejo algumas coisas boas, mas eu vejo algumas coisas também que eu não sei, cara. Eu acho que, mais uma vez, assim, né? Como eu falei, tudo uma questão de equilíbrio e de balanço. Então, a gente não pode perder a mão. Assim como viver nas redes sociais também é um negócio que faz mal, né? Gera depressão em muita gente. Até porque você só coloca ali os seus sucessos, né? Você não coloca ali ninguém coloca as dores de barriga ali, né? Coloca ali todo mundo, né, bem e fazendo viagens e tal. E a realidade é muito maior que isso, né? Você tem todos os seus dilemas aí. E é nessa porrada que a gente aprende. Cara, muito obrigado, viu? Valeu, obrigado, cara. Muito bom poder revê-lo. Digo mesmo. Conta comigo aí. Fechou. Se você curtiu o episódio, então senta o dedo no like, compartilha, manda pra quem você quiser. Obrigado por ter você aqui com a gente. Até. Tchau.